Carismática do Brasil. Com muita alegria, bendizendo a Deus e a Deus agradecendo, que Ele seja usado para o bem de todos e glória do Senhor. Amém. Bom dia, queridos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Amém. Muita alegria que está aqui falando para vocês. A igreja está reunida em casa. Continuamos na pandemia. E fiquei feliz quando Dom Ximenes, sexta-feira, perguntou se eu podia dar uma palavra para a igreja. Como eu não estou podendo sair de casa, porque eu sou parte do grupo de risco, ele disse que podia ser gravado e enviado para o culto de domingo, de hoje. Então, estamos aqui. Tenho estado sempre com Dom Ximenes, é uma alegria muito grande, caminhamos juntos, não deixamos de andar juntos todos os dias. Antes da pandemia, todo dia no posto de gasolina para ir tomar um cafezinho no posto de Jorge. E após a pandemia, todo dia a gente troca um telefonema para saber como estão as coisas, como estão andando, como está se sentindo, abrir o coração, tirar um pouco da tampa da chaleira, para aliviar nossa mente, nossa alma. E essa prática nós já fazemos ela há anos e anos que a gente já faz isso. Graças a Deus por isso. E hoje estamos aqui para conversar com vocês, tratar com vocês de um tema extremamente importante para os dias atuais. Como eu falei, todos nós estamos de alguma forma confinados. Estamos dentro de casa, estamos sem trabalhar, estamos sem compartilhar com os amigos, dividir com os amigos os abraços, com a família, os filhos. Eu mesmo estou há 42 dias, mais ou menos, sem poder abraçar meus netos. Estamos aqui em casa, eu, Michele e Júlia, e sem contato com Luísa e os filhos, porque Luísa é médica e trabalha em 3 hospitais, em UTI de 3 hospitais, um deles, inclusive, referência do Covid. Então, ela é um vetor importante e com isso a gente teve que se afastar. Estamos aqui, confinados, nós 3, e um tempo realmente para buscar a Deus. E tenho vivido experiências durante esse tempo que foi preciso passar por elas para poder viver. Tenho visto e tenho acompanhado, porque se é uma coisa que tenho feito e gasto durante o dia, é tempo para telefonar para as pessoas, para ligar para as pessoas, saber como elas estão. E eu não sou muito de zap, todo mundo sabe disso. Eu gosto de falar. Eu gosto mesmo de falar ao vivo. Como não pode, a gente vai falando por zap. Mas tenho visto as pessoas extremamente inquietas, extremamente inseguras, extremamente preocupadas, aflitas, com medo de adoecer, medo de morrer, medo de perder o emprego, medo de quebrar, extremamente inseguras. O dia de amanhã a gente não sabe, as informações são totalmente conflitantes e muitas vezes divergentes, opostalmente divergentes, e isso gera na população como um todo uma insegurança muito grande. O ser humano, nós todos gostamos de controle, nós gostamos de controlar tudo. E aí, esse vírus fez com que a gente perdesse, a humanidade perdesse o controle. Não estava na agenda da humanidade algo parecido com o que a gente tem vivido. Estamos no meio de uma pandemia, com medo de amanhã. Isso tudo gera, essencialmente, ansiedade. Ansiedade. Tudo isso somado, esses sentimentos na nossa alma, eles geram ansiedade. E é por isso que nós vamos cuidar esta manhã e falar no texto, no Sermão da Montanha, onde Jesus, Mateus capítulo 5, você pode abrir sua Bíblia aí, Mateus capítulo 6, nós vamos ler 2 versos, Mateus 6,
33 e 34. Nós vamos conversar um pouco para ver o que a palavra de Deus nos traz esta manhã, para aliviar um pouco o peso do que estamos cada um vivendo à sua maneira. Cada um está, neste momento, em algum lugar indesejado. Ninguém quer estar confinado. Ninguém quer estar com as emoções perturbadas. Ninguém está com sentimentos tão ruins. São lugares indesejados. Então a Bíblia traz algumas direções, alguns direcionamentos para a gente, o que fazer a partir disso tudo. Então eu vou falar de um tema que é um tema, eu acho que a doença vai ser a doença do século, ansiedade e depressão, e que Jesus trata disso no Sermão da Montanha. Ele dá uma boa ênfase no Sermão da Montanha, praticamente início do ministério dele, quase no início do ministério dele. Ele junta os discípulos, se isola, e ali ele, de Mateus capítulo 5, 6 e 7, ele traz as características do reino de Deus, o reino que foi implantado com a chegada dele. E nesse capítulo 6, verso 33 e 34, eu vou ler. Diz assim a palavra de Deus: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis, não vos preocupeis, não fique ansioso com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Esta é a palavra de Deus. Buscai, pois, e aí a palavra pois, esses dois versículos, eles finalizam um conjunto de ideias. Né? Portanto, quando ele diz portanto, ele está concluindo algo. E ele conclui algo que começa a partir do verso 19, aí no próprio capítulo 6, que ele fala da ambição do cristão. Ambição do cristão. Qual é o verdadeiro propósito que um cristão deve ter? Qual é a pretensão que o cristão deve ter? E ele começa a tratar da ambição do cristão e finaliza essa ambição, quer dizer, o verdadeiro propósito do cristão é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Esse deve ser o propósito. E aí ele vem dizendo o que não deve ser. Aí ele começa a tratar sobre o dinheiro, aí no verso 9, que a gente não acumule tesouros para nós, tal. Ou seja, esse cuidado que a gente tem de colocar o dinheiro no lugar dele. O dinheiro, ele tem que ser apenas dinheiro, ele não pode ser Deus. Eu não posso depositar minha confiança, minha esperança no dinheiro, nem fazer dele um ídolo. A Bíblia chama de mamon, um Deus, o Deus do dinheiro. E aí tomar cuidado com isso. Fala em luz e trevas, fala que ninguém pode servir a dois senhores, porque se eu servir ao dinheiro e a Deus, eu não posso servir a Deus e as riquezas. Depois ele vem falando que a gente não ande ansioso por coisa alguma. Jesus sabia que o ser humano tem uma tendência facílima de ser ansiosa. Por quê? Porque quer controlar. O ansioso é aquele que quer controlar amanhã. E a gente não tem, o amanhã não nos pertence. O próprio Senhor diz aí, viva hoje. Viva o dia de hoje. Viva as suas lutas de hoje. Trave suas batalhas de hoje. Amanhã não é problema seu. Amanhã é só uma possibilidade para cada um de nós. Amanhã não é uma realidade. Amanhã é amanhã, então viva hoje. Então ele fala sobre que os pássaros, né, tendo que comer, tendo que vestir, esteja contente, a vida não é mais importante do que alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observe as aves do céu, não semeiam nem colhem, mas não falta nada para elas. Qual de vós, que ansioso que esteja, pode acrescentar alguma coisa na vida? Eu não posso acrescentar nada, porque eu não conheço nada da vida a partir daqui a 1 hora. Então, é só se preocupar antecipadamente, é gastar energia de forma antecipada e não andar ansioso. Então ele vem falando, considerai os lírios, né, do campo, eles não trabalham nem fiam, contudo afirmo que a beleza deles é muito, mas muito, muito mais bonita do que todas as roupas que o rei Salomão usou. Quer dizer, quanto mais nós,
somos filhos queridos. Não se preocupe, está na minha mão, eu vou cuidar de vocês. É isso que Deus está dizendo para a gente na sua palavra. É isso que Jesus está dizendo. Ei, você tendo o que comer e tendo o que vestir, fique tranquilo. O resto eu lhe acrescento. Seja alegre com isso. Fique contente com isso. Porque eu vou cuidar de você. Isso é problema meu. Confie. Não fique se preocupando com amanhã, porque amanhã não pertence a você, pertence a mim. Mas nós ficamos realmente extremamente preocupados. E essa pandemia nos leva a isso. Com essa insegurança. Eu sei que muitos estão vivendo um problema de saúde. Né? Alguns adoeceram. Alguns amigos, parentes estão indo para os hospitais. Né? Doentes, isso nos preocupa muito. Alguns vão morrer. A gente sabe disso. Alguns já estão morrendo. E isso nos deixa com medo, nos deixa cada vez mais inseguro. É um tempo que nossos sonhos foram todos quebrados. A gente sonhou tanta coisa, sonhou em viajar com a família, passear com a família, fazer um curso, comprar uma casa, comprar um carro, enfim, tantas coisas que viraram água, porque nós não sabemos nada do que vai acontecer nos próximos meses, anos. A gente não tem noção do que vai acontecer, a gente não sabe o que vai acontecer. Perdemos o controle e isso só gera aflição, angústia, medo, depressão, choro, luto. Perdemos o controle. A humanidade perdeu o controle. Um vírus que se iniciou lá no fim do mundo, numa cidadezinha da China, no mercado popular. Começou num único chinesinho. E esse vírus afetou e está afetando toda humanidade. Não tem rico, não tem pobre, não tem preto, não tem branco, não tem culto, não tem ignorante, não tem americano, não tem índio. Todos são afetados por esse vírus. Somos um em todos. Viemos todos de Adão. Temos sim a ver a minha vida com a do outro. O americano tem a ver com a vida do chinês, com a vida do africano. Eu quero que quando passar isso, a gente já olhe para as pessoas e diga assim: eu tenho a ver com a vida dele, ele tem a ver com a minha vida. Podemos participar na vida do outro, porque o problema dele é problema meu. Passar a ser mais altruísta e menos egoísta. Toda essa situação, queridos, tem deixado as pessoas extremamente nervosas, porque está todo mundo lutando pela sobrevivência. Lutando pela sobrevivência, seja sobrevivência física, a sobrevivência emocional. E aí ficamos nervosos, irritados, ficamos impacientes, intolerantes, muitas vezes inflexíveis, duros, secos. Isso tudo gerando, muitas vezes, dentro de casa. Eu sei que tem muitos de vocês, neste momento, vivendo dramas dentro da própria casa. Dramas, porque a impaciência chegou no limite. Perdemos o controle de raciocínio, de pensar corretamente, e com isso fazemos um bocado de bobagem. Desespero. Muitos estão assim dizendo: pastor, eu só queria paz. Eu só queria paz. Não é só você. Paz é algo que o mundo inteiro deseja. O desejo de paz é universal. Universal. Todo mundo quer. Quem não quer ser feliz? Mas poucos conseguem. Principalmente num tempo como esse. Você precisa de paz. E a paz a gente só encontra quando busca o reino de Deus. É isso que a palavra diz. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e seus valores. E as demais coisas, o resto todo lhe será acrescentado. Mas é depois. A prioridade é buscar o reino de Deus. Só que nós invertemos as prioridades. Buscamos as coisas e, quando dá tempo, o reino de Deus. Alguns. Ei, inverta. Buscai o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus. E Jesus diz assim: o reino de Deus chegou. Está próximo. Próximo, vamos abrir lá, Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, verso 4. Logo no início do capítulo de Marcos. Aliás, o primeiro sermão público de Jesus.
o primeiro sermão público de Jesus, ele diz isso. O primeiro sermão do Novo Testamento é de João Batista, também está em Marcos capítulo 1. Só que Marcos capítulo 1, verso 4. E o segundo sermão público do Novo Testamento é o próprio Senhor Jesus quem faz, depois de ter sido batizado, ido para o deserto, e quando ele volta do deserto, ele começa a caminhar pela Galileia, pregando o sermão dele, e ele diz assim: depois de João Batista ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Eu estou lendo Marcos capítulo 1, verso 14. Dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Vou repetir. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Quem é o reino de Deus? Ele mesmo. Ele veio instalar o reino de Deus. Ele diz: eu e o Pai somos um. O reino de Deus está próximo, não é próximo que vai chegar, não, é próximo de vocês. Estou aqui, ei, eu estou aqui, eu estou próximo de vocês. É isso que Jesus está dizendo. O reino chegou porque eu cheguei. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependam-se. Para viver o reino tem que haver arrependimento. Por isso que João Batista pregava antes o batismo de arrependimento. João Batista veio para estender o tapete para Jesus chegar. Foi o último profeta e o mais importante deles. Aliás, o próprio Jesus, quando fala, se dirige a João Batista, ele diz assim, que ele é o maior de todos, nascido de mulher. Ou seja, do ser humano, ele é o maior de todos. Então, João Batista teve uma importância fundamental na vida cristã, na igreja de Deus, porque ele estendeu o tapete para a chegada de Jesus. E ele pregava o quê? Para a gente se arrepender. O batismo de arrependimento. Batismo de arrependimento. E aí, com o batismo de arrependimento, se abrace com o reino de Deus. Mas a gente precisa primeiro se arrepender. Se arrepender. Está lá, se a gente quiser ver, tem um texto que eu gosto, quando João Batista fala, no sermão de João Batista. Vamos ler lá em Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, vamos ler a partir do verso 7, que é exatamente João Batista fazendo o sermão dele. João Batista andava ali pelas margens do Jordão, batizando as pessoas. As multidões iam para a margem do Jordão. O próprio Jesus foi para a margem do Jordão ser batizado por João Batista. E João Batista, daí o nome Batista, porque ele batizava. João Batista vivia ali, batizando as pessoas na margem do Rio Jordão. E aí ele pregava para as pessoas. E olha que João Batista, ele era um cara, não era tão dócil não, né? Às vezes me chamavam de pastor, o senhor é muito bravo. Você não conheceu João Batista. Você não conheceu João Batista. Porque João Batista, esse sim, não alisava ninguém. João Batista, ele era. Você vê uma ideia. Ah, pastor Jair é muito bravo. Eu comecei o sermão dizendo como? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Não foi assim? Olha como João Batista começa o sermão dele. Eu vou começar a ler Lucas capítulo 3, versos 7. Começa no 7. Vamos começar aqui no 7. Dizia ele, João Batista, pois as multidões que saíam para ser batizadas, ele chamava de raça de víboras. Ô, sujeitinho delicado. Víbora é semente venenosa. Eram as serpentes mais venenosas. Raça de víboras. Ele chamava a multidão. Raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindouro? Quem vos induziu a fugir da ira vindouro? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos o pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus poderá suscitar filhos de Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, será cortada. Raça de víboras, serpentes.
Vocês estão vindo aqui, as multidões estão vindo para ser batizados, mas vocês querem apenas uma rotina, um ato litúrgico, estão fazendo do batismo não algo interior, um arrependimento interior, mas estão vindo se batizar acreditando que vão ser salvos porque serão batizados. Vocês precisam se arrepender, produzir bons frutos, frutos dignos de arrependimento. E não vem aqui dizer que é filho de Abraão, porque você é povo de Deus, povo escolhido. Porque não existe relacionamento com Deus por genética. Não é possível isso. O relacionamento com Deus não é transmitido um ao outro de pai para filho, de avô para neto. Aliás, Deus não faz netos. Deus tem filhos. É uma responsabilidade pessoal aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Não é uma religião que me leva à salvação. Não é eu praticar se eu era fariseu, se eu era saduceu, se eu sou crente, se eu sou católico, se eu sou presbiteriano, se eu sou batista, se eu sou episcopal. Nada disso. Por isso que ele chamou raça de víboras. Vocês são serpentes. Vocês não terão salvação. Não adianta nada você vir aqui, eu mergulhar você no rio e lhe batizar. Porque é no seu coração que tem que ser transformado. É fé que precisa ser produzido. Porque a salvação vem exclusivamente pela fé. Raça de víboras. A fé não se transmite geneticamente também. A fé é algo pessoal. Você pode até se arrepender. Você pode até, às vezes, mudar de comportamento. Mas não ser salvo. Porque a salvação vem pela fé. E a fé em Jesus Cristo. Por isso que Jesus diz que o reino de Deus chegou. Sou eu. Arrependam-se e creia pela fé que o reino de Deus chegou, que eu sou o Messias, que eu vou morrer por vocês, que eu vou sangrar por vocês para a remissão definitiva dos pecados de vocês. Então é isso, quer dizer, você não faz isso por tradição, agora ele manda fazer o quê? Arrependa-se, se relacione com Deus e viva o reino de Deus. Arrependa-se. E o que é arrepender? Alguns vão perguntar, pastor, o que é arrepender? O que é que eu faço? O que é que eu devo fazer para saber se eu me arrependi ou não? O próprio João Batista, nesse texto que nós estamos lendo, de Marcos capítulo 3, de Lucas capítulo 3, o próprio João Batista ele dá algumas direções de o que é se arrepender. Então vamos lá. Ele diz aí a partir do verso 10. Ele tinha feito sermão, né, para as pessoas se arrepender, para que as pessoas precisam ter uma decisão sua, pessoal. A pessoa tem que ter uma responsabilidade nisso, a responsabilidade humana de se arrepender e buscar a Deus. Não ficar dizendo que, dando carteirada como se fosse batista, e o batista vai ser salvo, e o presbiteriano vai ser salvo, e não é assim. É fé, e é algo de um relacionamento estritamente pessoal com Deus. É você e Deus, não é você e João Batista. É você e Deus. Não é você com quem ele batizou, nem você com a igreja. É você com Deus. Porque João Batista batizou com água para arrependimento. Mas quem batiza com o Espírito é Jesus Cristo. Quem nos dá um Espírito novo, o nascer de novo, é Jesus Cristo. Só Ele pode dar o Espírito. Só Ele gera o Espírito em nós. Então, aí as multidões que estão com ele, né, eles estavam fazendo esse sermão, pergunta assim, então, verso 10, leiam aí. Então, as multidões o interrogavam, dizendo, que haveremos, pois, de fazer? O que é que a gente precisa fazer para se arrepender? Aí ele começa aí a responder. Respondeu-lhes, preste atenção, o que é que precisa fazer para se arrepender? Para viver o reino de Deus, para viver na presença de Deus, para experimentar um relacionamento de intimidade com Deus, experimentar na vida, e esse relacionamento de intimidade com Deus, esse relacionamento nos leva à paz que todo mundo busca. A paz de Deus, que excede todo entendimento, é fruto da paz com Deus. A paz com Deus nos leva a viver a paz de Deus. É uma paz espiritual, não se explica, ela apenas se vive, se experimenta. E aí ele diz, respondeu-lhe, quem tiver 2 túnicas,
reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foi muito direto. João Batista foi muito direto. Ele não era de arrodeio. O que ele disse foi: pratique generosidade. Seja generoso. Seja solidário. Semeie na vida do outro. Sirva. Você sirva ao outro. O reino de Deus é um reino de serviço ao próximo. A gente tem confundido muito. A igreja tem perdido muito prumo. A igreja está endoidando. Porque a igreja está buscando o poder. A igreja está se associando ao poder. Querendo estar perto do poder, perto do governo. A igreja está lá achando ótimo bancadas evangélicas. Mas igreja e poder não se misturam. Não se misturam. Porque a igreja veio para servir. E o governo veio para impor, ter poder. Uma coisa é outra coisa é outra. Por isso que não dá para misturar. Semeie na vida de alguém, seja generoso. Seja generoso. Eu sei que tem pessoas passando dificuldades financeiras. E essas pessoas que estão com dificuldade financeira têm que dizer, têm que falar para as pessoas. Porque precisa ser suprida. Era assim a igreja primitiva. Quando você vai ver Atos capítulo 2, os que tinham, davam aos que não tinham. E os que não tinham, recebiam dos que tinham. É assim que a igreja funciona. A igreja é quem tem, dá ao outro. Eu estou falando aqui de túnica, eu estou falando aqui de roupa, eu estou falando aqui de alimento, de vida. Queridos, todos nós temos algo a compartilhar. Todos. Todos nós. Você pode até não ter dinheiro. Se você tem dinheiro, se você guardou, se você fez uma poupança, aleluia, amém. Mas use, preste atenção no que eu vou dizer. Esta poupança não é só para você. Ela não é sua, você é mordomo. Esta poupança que você fez, é hora de você mexer nela. E ver pessoas que estão perto de você. Às vezes está tão perto da gente e a gente não enxerga. Com necessidade, com fome, com dificuldade, sem dinheiro para comprar um remédio. Ei, meta a mão no bolso. Arrepender-se é isso. Meta a mão no bolso. Ah, vou orar para o fulano. Amém, ore, mas meta a mão no bolso. Compartilhe. Divida. Ah, pastor, mas eu não tenho, estou desempregado, estou sem renda. Não importa, você dê uma palavra, ligue para alguém, converse com alguém, gaste seu tempo com alguém. Abrace essas pessoas, nem que sejam virtualmente. Empreste seu ouvido. Algo em casa que você não usa mais. Tem tanta coisa em casa que a gente não usa mais. Dê a alguém. Dê a alguém. Se você não usa é porque não tem interesse. Dê a alguém. Alguém precisa. Ser mais generoso. É isso que ele está dizendo. Compartilhe. Divida. Isso é arrependimento. Não é êxtase, não. Ah, estou arrependido. Isso não é da boca para fora, não. É com atitude. É a atitude que precisa. Queridos, é muita gente passando necessidades. É muita gente. Muita gente. O programa do governo não chega direito, não vai ser suficiente. Gente desempregada, gente que os negócios estão de mal a pior, né? Empresas se fechando. É terrível. Precisamos, nós como igreja, aprender que o que temos não é nosso. Ah, pastor, mas eu já dei meu dízimo. Ei, não é 10% que é do Senhor, é 100% que é do Senhor. Eu não tenho nada, eu sou mordomo. Entenda isso. A necessidade de dar à igreja era 10%, mas isso era no Antigo Testamento. No Novo Testamento, é tudo. Nada lhe pertence. Deus, em Jesus, não exige metade, nem 10%, nem 30%, é tudo dele. O que fica na sua mão, você vai prestar conta a Deus. O que você deu de dízimo para a igreja, é problema da igreja. A igreja vai prestar conta a Deus com aquilo que você deu. Mas os 90, os 80, os 70, os 50, ou os 20 que ficou para você, esse você vai prestar conta a Deus. Você não faz o que quer com ele, porque ele não é seu, ele é do Senhor. Nada nos pertence. Entenda isso. É hora de abrir o bolso.
É hora de abrir o bolso. É hora de gastar tempo telefonando para as pessoas, emprestando ouvido. Desliga a televisão, só está fazendo mal. Pare de ver telejornal, desligue o zap. Não é comunicar via zap, não. O zap é muito frio. Ah, eu falo pelo zap. Não, ligue. Ligue para a pessoa. Como é que você está? Ore com ela. Gaste tempo com ela. Escute os choros dela. Não é para nada, é só para ouvir. Gente precisando de um ouvido, gente que está sozinha. Seja generoso. Pratique generosidade. Depois ele vem no verso 12 e diz: foram também os publicanos. Os publicanos eram os cobradores de impostos. Os publicanos eram odiados pelo povo judeu, porque eles extorquiam, eles iam cobrar o imposto, parte para Roma e ficava parte com eles. Eles roubavam a população, ficando com parte daquele dinheiro por extorsão, eles roubavam as pessoas. Então, iam os publicanos para serem batizados e perguntaram: mestre, o que nós, publicanos, precisamos fazer? Deus também ama, desde que haja arrependimento e fé. Deus quer a todos, ama a todos, inclui a todos, espera por todos, dá uma nova chance a todos. Então, o que ele está dizendo aí é, aí ele responde para os publicanos que eram toqueiro, eram corruptos, né? Aí ele diz assim: não cobreis mais do que o estipulado. Pratiquem a honestidade. Pratiquem a honestidade. É isso que João Batista está dizendo. Eles cobravam mais. Eles cobravam mais do que deviam. Eles eram conhecidos socialmente por serem desonestos. Os judeus não gostavam deles, porque eles eram gananciosos, desonestos. Mas, para se converter, o que precisa? Seja honesto. Você era desonesto, seja honesto. E a Bíblia fala a história de Zaqueu, que era um publicano, um cobrador de imposto, que aceitou Jesus. Jesus foi comer na casa dele. E como é que ele se converteu? Dando metade dos seus bens. Primeiro ele pagou a quem extorquiu 4 vezes mais. A quem extorquiu, ele devolveu, não uma vez, 2, mas 4 vezes mais. E o que sobrou, depois dele pagar a todo mundo, ele dividiu metade e deu metade aos pobres. Isso é arrependimento. Arrependimento é dizer: Senhor, me perdoe. Não. Isso é remorso. Arrependimento é quando você age a partir daquele sentimento. Ele dividiu, ele pagou a quem devia e pagou 4 vezes mais. Então, seja um praticante da honestidade. Seja honesto. Depois ele vem no verso 14 e diz: também soldados, os soldados que faziam parte daquela grande multidão, perguntaram: e nós, o que faremos? Aí ele diz: primeiro, ele lhes disse: a ninguém maltrateis. A ninguém maltrateis. Ou seja, seja manso, não seja um cara malvado, não seja violento, não seja um pacificador, não seja aquela pessoa que é violenta. E às vezes a gente só associa violência à violência física. Mas muitas vezes nós cometemos violência moral, violência das emoções, violências na mente das pessoas, emocional. Agredimos, somos inflexíveis, duros, queremos usar a força. Isso é violência, na hora que a gente quer usar a força. Isso nos torna impacientes, intolerantes, inflexíveis. Principalmente dentro de casa, muitos de nós temos sido muito impacientes, muito inflexíveis, cheios de razão, e com isso somos duros, somos violentos. Dizemos palavras que muitas vezes que não devíamos dizer, duras, que machucam, que ferem, que destroem. Isso é violência. E ele está dizendo: não seja violento, se arrependa, mude, seja dócil, seja flexível, seja amoroso, compreensivo. É o contrário, isso é arrependimento. As redes sociais, a gente está brigando por tudo nas redes sociais. O pau canta, porque nós terminamos sendo violentos. Queremos impor goela abaixo nossas opiniões, nossas convicções, nossas certezas, impondo às pessoas. Ei, nós podemos pensar diferente, porque nós somos diferentes sim. Unidos num só corpo, mas somos e precisamos ser diferentes. O mundo é diferente. Precisamos aprender a respeitar pensamentos contrários. Não entrar nessa discussão que o diabo quer é briga, o que o diabo quer é contenda, o que o diabo quer é confusão.
E tem gente que, ao invés de promover a paz, ser um pacificador, ser manso, fica fazendo essa confusão na internet. Discutindo, brigando com parentes, com amigos, grupo de amigos, porque quer dizer que a sua opinião é certa. Não aceita o pensamento diferente. Briga-se por tudo. Tudo se briga. Hoje, antigamente era futebol, era tudo. Hoje é política. Parece que o mundo dividiu em dois. Ou é um lado, ou é outro lado. Ninguém pode pensar um pouco diferente. Não pode refletir um pouco sobre o bom e o ruim de cada lado. E tem que ter um lado. Se você não gosta de fulano, tem que gostar de cicrano. Se você disser que não gosta de cicrano, é porque gosta de fulano. Ei, isso é bipolaridade. Não é assim. E aí o pau canta. Estou cansado de ver isso, de brigas de pessoas aí nessas redes sociais, essa loucura. Principalmente hoje, por causa dessa política. E essa política está dando o quê? Morrendo gente. De fome. De Covid. E essa classe política, toda, sem exceção. Para de acreditar nas pessoas. Para de colocar pessoas como sendo a solução. A solução está no Senhor. Somente no Senhor. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É Ele o Senhor. Para de depositar esperança. E fica essa guerra, uma guerra terrível. De idólatras. Esse dia eu perdi a paciência e disse a um amigo, querido, você sabe o que o lulismo tem em comum com o bolsonarismo? Idolatria. Idolatria. Os dois são idólatras. Pense nisso. Pense nisso. Uma coisa é você admirar alguém. Não tem problema nenhum. Você pode admirar, as pessoas são diferentes. Algum pode admirar um, outro pode admirar outro, e tem outros também para serem admirados. Mas se você fala bem de um, é porque odeia o outro, tem que odiar o outro, já é do outro lado. Se você botar numa rede social desses grupos, alguém pode pensar diferente, o pau já vem. Briga, confusão, contenda, separação. Porque as pessoas idolatra os mitos. E mito, e idólatra, e ídolo estão muito parecidos. Muito parecidos. Não que um não tenha coisa boa, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu perco o senso crítico. E passo a não enxergar mais nada. E fico cego pelo meu ídolo. E o outro é o inferno. O Nietzsche, filósofo, ele dizia assim, o inferno são os outros. E não é assim. Não é assim. Ei, arrependa-se. Peça perdão quem você machucou. Peça perdão com quem você foi violento. E busque ao Senhor, dê conta disso, saia fora disso. Depois ele diz, não deis denúncia falsa. Não deis denúncia falsa. Ou seja, pratique a verdade. Pratique a verdade. Não dá denúncia falsa é ser verdadeiro, é falar a verdade. É denunciar apenas pela verdade. E Jesus diz que Ele é a verdade. A verdade da palavra. Não deis denúncia falsa. Sabe o que ele está dizendo? Não dissemine fake news. Isso já lá na Bíblia. Não dissemine fake news. Aliás, nem seja um promotor de fake news e não dissemine fake news. Pare de postar coisas que não vai ser útil para o outro. Pare de postar coisas que vai ser agressiva com o outro, que muitas vezes é mentirosa, que a gente não presta atenção, porque a gente tem partido, a gente olha para aquilo, acha que aquela notícia é muito boa e bota, mas aquilo é fake news, e aquilo machuca, fere. Para com isso, de disseminar mentiras. E a rede social está cheia disso. Os perfis das redes sociais, do Facebook, é tudo mentiroso. Personalidades completamente distorcidas, caracterizadas, que não são verdadeiras. Até a maquiagem tem que colocar porque é diferente. As pessoas já se olham no espelho, nem reconhecem quem são. Construindo personalidades para agradar ao outro, para ser curtido pelo outro. E finalmente ele diz aí que a gente pratique o contentamento. O que é que ele diz? Contentai-vos com o vosso soldo. Verso 14, o final. É o que ele diz para os soldados. Contentai-vos com o vosso
soldo. Ou seja, se contente com o seu salário. Seja contente. Então ele diz, pratique o contentamento. Querido, a Bíblia diz que você tendo o que comer e tendo o que vestir, já seja grato, você já tem o que agradecer. Tendo o que comer e tendo o que vestir, já tem a que agradecer. Agradecer a Deus, obrigado, Senhor, pela comida e pela roupa. Já é motivo de gratidão. Claro que é difícil, para quem não tem nem o que comer e nem o que vestir, é difícil ser grato. A gente entende. Mas se você já tem o que comer e o que vestir, seja com isso grato. Grato. Pratique o contentamento. Esteja contente. Olhe para o que você tem e agradeça a Deus pelo que você tem. Pare de olhar para o que você não tem. Pare de olhar para o que lhe falta. Isso só gera ansiedade, decepção. Olhe para trás e agradeça a Deus o que Ele lhe deu. Você está vivo, você está viva, você está aí, você está me ouvindo. Agradeça a Deus pelo paladar, pelo cheiro, pelo senso, por tudo. Agradeça a Deus porque você está vivo. Agradeça a Deus porque você tomou café da manhã. A gratidão é o maior remédio para o contentamento, para a insatisfação. Seja grato, gaste tempo agradecendo. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, eu vou ler para vocês. Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo diz, 4 de 11 e 12, ele diz assim, Filipenses 4, 11 e 12. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi, olhe bem a palavra, aprendi a viver contente. Tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como escassez. Aprendi a viver contente. Ei, aprenda a viver contente. Se aprende. Como, pastor? Sendo grato. Grato. Olhe para tudo que você tem, tudo que você tem. Se lembre, relacione aquilo que você tem, aquilo que Deus já lhe deu, os livramentos que você já lhe deu, a vida que você tem. Olhe para isso e diga, Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Gaste tempo sendo grato. Quanto mais grato eu sou, menos falta eu sinto. Sabe por que eu tenho sentido muita falta e sou descontente? Porque eu sou poucas vezes grato. Agradeça, gaste mais tempo sendo grato a que Deus já lhe deu. Esteja contente com o que você já tem. Contente. Não é querer mais. Todo mundo precisa ter mais. É bom ter mais. Trabalhar mais, semear mais, para colher mais. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que esteja contente, satisfeito. Eu já tenho o mínimo para viver e isso é suficiente. Decida ser contente. Como está seu coração, querido? Aflito, com medo, inseguro, medo de morrer, medo de adoecer, medo do desemprego, medo de perder tudo, perder a casa, perder o carro, perder a empresa, seu negócio, acabar o relacionamento, isso tem gerado muitos conflitos dentro de casa, acabar o casamento, relacionamentos com os filhos desgastados. Ah, pastor, o senhor não sabe, o senhor está falando isso porque não me conhece, está muito complicado. Ei, está complicado para você e para toda a humanidade. Está difícil para você, está difícil para toda a humanidade. Está complicado, difícil para todo mundo, querido, não é só para você. Neste momento de dor, de angústia, de insegurança, de medo, resta-nos escolher dois caminhos. Sempre Deus nos coloca uma bifurcação, dois caminhos. O caminho do desespero, da agonia, do choro, da lamentação. Esse é um caminho. E o caminho do reino de Deus e sua justiça. Não tem beco. Só tem dois caminhos. Um estreito e outro largo. O caminho do desespero, da agonia, da dor, da revolta. Ou o caminho do amor, da compaixão, da compreensão, do serviço ao próximo, da tolerância, da restauração, da comunhão. É outro caminho que é o reino de Deus. São caminhos opostos. E ele diz,
no texto que nós lemos, ele diz que para a gente viver o dia de hoje. Basta hoje, viva hoje. O Senhor está com você. Faça desse tempo que você tem vivido de solidão, um tempo de solitude. Solitude. É um tempo de relacionamento, de intimidade com Deus. Ei, você não está só. Jesus está aí com você. Jesus está com você. Eu sei que esse lugar que você está, você pode até dizer, acho que Jesus não está aqui, porque está tão ruim, está tão mal, está cheirando tão mal, está tão confuso, é tanta confusão que Jesus não está aqui. Está. Jesus está aí. Quando Deus fala com o profeta, pelo profeta Isaías, lá com o profeta Isaías, quando ele vai para se esconder dentro de uma caverna, e dentro da caverna Deus diz, ei, o que é que você está fazendo aqui? Manda o profeta sair. O profeta sai e está à porta, e Deus pergunta de novo, o que é que você está fazendo aqui? Caverna não é lugar de filho de Deus. Ei, Deus está aí com você. Gaste mais tempo com Deus. Pare um pouco de ver televisão. Pare um pouco de ver noticiário. É escandaloso. Maltrata, machuca. Eu, confesso a vocês, eu estou desde sexta-feira num jejum de noticiário. Estava me fazendo mal. Ver tanta briga, tanta confusão, tanta mentira, tanta coisa assim, desgraça, porque o que eles vendem é sangue, porque o povo gosta de ver isso e fica cheio disso, vai enchendo nossa mente de coisa ruim, vai perturbando, gerando algo, um desconforto. Ei, para com isso. Para com isso, gasta tempo com outra coisa. Para com esse negócio de estar em WhatsApp o tempo inteiro, mandando notícia, recebendo notícia. Para com isso, isso está roubando a tua paz. Busque a Deus. Busca o reino de Deus e sua justiça. Ore mais. Sirva mais. Ligue para as pessoas, converse com as pessoas, divida o que você tem, compartilhe com as pessoas da sua casa, converse com as pessoas da sua casa, escute as pessoas que estão perto de você, porque você, além de estar com Deus, você tem pessoas dentro de casa. Então, a maioria, claro. Com quem está dentro, quanto tempo você não senta para conversar, não senta para ouvir, não senta para rir, não senta para... Usa esse tempo para comunhão na tua família. Perdoa, restaura, recomeça. Busca de novo, vai se encharcar de Deus, ficar cheio de Deus, gasta menos tempo com aquilo que não nos faz crescer. Faz um jejum de zap. Eu estou fazendo um jejum de televisão, de notícia. Morro de vontade, tenho uma vontade imensa de pegar no celular, mas não vou pegar. Para ver notícias. Eu sempre gostei muito, compulsivo. Mas estou em jejum, porque me faz mal. Eu sou templo de Deus e está me fazendo mal. Portanto, queridos, a gente não entende direito o propósito de Deus. A gente não sabe direito o que é que está acontecendo. Imagina Jó, né, com aquilo tudo que viveu. Vai justificar o quê? Eu só sei o seguinte, que Deus está aqui. Ele está comigo. Ele está aí. Ele está com você. Ele ama você. Ele não desistiu de você. Ele não abre mão de você. Ore mais. Clame mais, leia mais a sua palavra e a sua vontade, a verdade da palavra. Sirva mais as pessoas. Se arrependa. Busque Deus. Encha de Deus. Que a paz de Deus, que excede toda a lógica, todo o racional, todo o entendimento, vai habitar em você. É algo espiritual. Comece a fazer. Não se preocupe com amanhã. Amanhã pertence ao Senhor. Viva hoje. Viva o dia de hoje. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe seus sonhos. Que Ele encha de paz o seu coração. E que você tome uma decisão hoje. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. E as coisas que eu quero, as demais, nos serão acrescentadas. Amém, amém e amém.